PCDs. De quem estamos falando? Você sabe o que significa a sigla PCD? Desenhos de um cérebro, uma orelha, um olho e um cadeirante. PCD significa pessoa com deficiência, que por lei é uma pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. A deficiência pode ser intelectual, auditiva, física, visual ou múltipla. Tipos de deficiência. Com 2 ou mais tipos de deficiências na mesma pessoa. Desenhos de um cérebro, uma orelha, uma pessoa e de um olho. Infelizmente, não temos um histórico estável de coleta dos números sobre pessoas com deficiência no Brasil. Segundo o censo do IBGE de 2010, são 45,6 milhões no país, cerca de 24% da população. Contudo, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 contabilizou apenas 12,4 milhões de pessoas com deficiência, o que equivale a 6,2% da população, demonstrando uma grande discrepância entre os dados. Independentemente do número exato, sabemos que são milhões de pessoas e que devem ter seus direitos respeitados. Marcos jurídicos. A Lei de Cotas foi criada em 1991 e estabeleceu que, quando a organização tem mais de 100 funcionários, é obrigada a ter de 2 a 5% de profissionais com deficiência no seu quadro. A quantidade exigida de pessoas com deficiência varia conforme o número total de funcionários. Até 200 empregados, 2%. De 1001 em diante, 5%. Em 2009, a ONU adotou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem o propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Decreto número 6.949 de 2009. A Convenção foi internalizada com status de emenda constitucional, ou seja, é considerada como um texto da Constituição Federal. Por fim, em 2015, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, consolidando diversos direitos, dentre eles, proibição de qualquer forma de discriminação, garantia da plena capacidade civil à pessoa com deficiência, direito à acessibilidade. Lei número 13.146 de 2015. Apesar das leis garantirem direitos às pessoas com deficiência, apenas 441 mil estão empregadas e menos de 1% do total de empregos formais do Brasil são para pessoas com deficiência. Apenas 9% das lideranças em RH conhecem bem a Lei de Cotas e a Lei Brasileira de Inclusão. Além disso, a maioria das prefeituras não promove políticas de acessibilidade. 78% não tem lazer para pessoas com deficiência, 96,4% não tem turismo acessível e 72,6% não promovem geração de trabalho e renda ou inclusão no mercado de trabalho. E para piorar, em todo o Brasil, somente 4,7% das calçadas são acessíveis para pessoas com deficiência física. Logo da Em Frente, com 3 setas em tons de laranja viradas para a direita, seguida do nome Em Frente. Aqui no Matos Filho, entendemos que essa luta é de todos nós. Por isso, buscamos promover um ambiente inclusivo para pessoas com deficiência em nosso escritório e na sociedade. E vamos continuar caminhando, sempre em frente.